Oi, professor Paulo Henrique, meu nome é Gabriel Cleverton e eu vou apresentar já porque esse sistema deve ser comprado. Então, aqui eu vou começar explicando a categoria, que eu defini 10 categorias usando o ENUM, criei essa classe ENUM. E aqui no filme, vou mostrar que eu criei todos os atributos pedidos. E aqui o mais importante é o método toMessage, que serializa um objeto numa string separada por pipes e permitindo que a camada de rede trate o filme como texto puro para ser compactado, que é isso aqui. Está aqui começando a lista encadeada, que eu criei o método adicionar, que insere no fim com custo O de 1, e obter, que recupera o elemento em O de n. E aqui passando para a tabela hash, que ele vai ser o índice rápido do servidor e do cache do cliente, operando em termo médio constante de O de 1. Aqui no método buscar, eu implementei a política move to front nas colisões. Quando um filme em colisão é achado, o seu nó vai para a cabeça da sublista. Isso otimiza a busca futuras por localidade temporal. Aqui na lista dupla, eu vou controlar o cache de 50 elementos do cliente, e o método mover para o início, tá aqui, ele vai tratar os cache hits, trazendo o filme que foi acessado para o topo da recência. E aqui o remover nó, ele vai aplicar a política de ALRU, expulsando o último filme da cauda, como eu chamei aqui, quando a capacidade se esgotar. Aqui passando adiante, eu vou explicar a árvore display, que é um autoajustar para a preferência do usuário. Aqui no método display, ele vai fazer as rotações binárias para empurrar o nó acessado para a raiz. Aí aqui eu escrevi o método topn, que ele vai aplicar uma busca em largura sobre um vetor dinâmico para coletar as estatísticas desses filmes e de tudo. Aí agora eu vou explicar o mais importante, que é a árvore Huffman. MIRIP é uma classe interna que ele vai servir para prioridades da árvore de Huffman. E aqui o MIRIP ele garante que o pai seja sempre menor ou igual aos filhos, e o seu método principal é o extrair mínimo, que remove a raiz, que é o elemento de menor frequência, em tempo logaritmo, e coloca o último elemento do vetor no topo e aciona a função descer, para rebalancear a estrutura de forma descendente. Isso elimina qualquer necessidade de ordenações que vai tornar esse fluxo lento. Aqui o mais importante, que é o mais pedido no trabalho, é a compressão e a descompressão de dados, que eu criei dois métodos aqui, que o método comprimir ele vai atuar mapeando os caracteres através de tabelas indexadas de busca rápida e concatenando os códigos binários resultantes com string builder. Já o método descomprimir, ele faz o percurso binário direto na árvore. Ele posiciona um ponteiro na raiz, lê os bits vindos da rede, navegando para a esquerda com o bit 0 e para a direita com o bit 1. Aí quando ele atinge um nó na folha, ele captura a letra original, armazena o resultado e joga o ponteiro de volta para a raiz até ler toda a mensagem sem perdas. Aqui no servidor, o seu método principal é o processar requisição comprimida, que recebe os bits em Huffman, traduz o comando, consulta a nossa hash e devolve o filme compactado de volta. Já a classe, explicado isso, o mais importante, eu vou mostrando o método cliente, a classe cliente. Eu queria constar aqui o método buscar, que é o principal método da classe, na minha opinião, que ele faz uma consulta rápida na nossa tabela hash de cache local, e se ocorrer um cache hit, o método remover para o início LRU, ele organiza uma lista de ponteiros da nossa lista dupla para atualizar a recência do filme, como foi acessado por último. E se ocorrer um cache miss, o cliente ele compacta e envia ao servidor uma requisição para rodar o método descomprimir na resposta binária. Se o cache estourar, o método evict ele isola e remove o nó da cauda da lista dupla e limpa sua chave na hash. Bom, agora mostrando a main, eu vou mostrar como funciona. Aqui temos o servidor com 1000 filmes e os caches locais configurados com 50 filmes iniciais. Então aqui eu vou
escolher uma categoria, vou escolher a categoria ação, escolher a opção 1. Aqui estão os filmes disponíveis. Então, nos filmes disponíveis eu vou escrever Die Hard. E aqui vai mostrar toda a estrutura de Huffman, até a requisição até o final. Aqui ele está pedindo, pedindo ao servidor. Aqui tem os caracteres totais, tamanho original, tamanho comprimido, essa taxa de compressão, 56. Teve uma taxa de compressão de 56. Então aqui o hash vai analisar se está nele, se a comparação. Então aqui, que era um tamanho de 82 bits, o tamanho comprimido ficou 32, teve uma taxa de compressão de 60%, e essa eficiência líquida deu até essa redução. Aqui o hash vai responder, dizendo que encontrou o filme Die Hard, e aqui ele teve uma taxa de compressão de 49,38%, e aqui vai atualizar na Splay, que como ele foi o último acessado, ele vai ser colocado no início. E aqui mais abaixo ele vai mostrar o ID, o nome, a categoria, o ano, a sinopse, e vai mostrar que está recomendado para a recomendação para mim no próximo filme. E aqui mostra tudo: original, tamanho, comprimido foi 103 bits, uma compressão de 45,3%, e aqui mostra. Então aqui, para voltar, eu vou agora fazer a bateria dos testes automáticos, que é -1, e aqui vai mostrar. É bem extenso, mas dá para entender. Aqui rodando o bloco, aqui foi duas consultas válidas com os IDs inexistentes, então ele ficou procurando entre os 1000 filmes, não achou. Aqui há 6 consultas com cache hit, que ele também ficou procurando aqui, então teve 0 comparações, os 6 primeiros filmes aqui que estavam. As 6 consultas sem indexação, que foi uma busca linear. Então aqui, para poder achar sem a indexação, ele teve 1000 comparações, 999, 998. As 6 consultas com indexação, que foi usada a tabela REST no servidor, então ele precisou só de uma comparação para cada. E aqui a mesma coisa para o bloco de teste de Bruno. E aqui vai ser mostrado tudo isso que eu já mostrei no primeiro, e aqui os 3 logins. Então aqui a análise do cache LRU, que foi encontrado 7 hits, perdeu os 14 do que foi pedido, uma taxa de 33,3%. Os últimos 10 gravados foram esses aqui, que foram os últimos 10 assistidos, e esses daqui foram os removidos por estudo de capacidade do cache. E aqui o mesmo para os outros clientes. Então aqui no perfil o Splay, a raiz atual vai ser o perfil de Alice, que vai ser o Simulator Romance Production. Foi a categoria mais consumida por ela, foi a ação, teve 8 acessos. A de Bruno foi ação também, com 7 acessos. E a de Carla, 7 acessos. E o filme no topo da raiz global, que foi esse daqui, que foi o mais acessado, é o mais popular. E os top 10 populares, que eu coloquei 6 aqui que se encontram. Então o relatório médio da transmissão foi bits originais trafegados 1040, bits comprimidos enviados 508, e a taxa líquida de economia 51,15% nesse teste automático que a gente rodou. Agradeço pela atenção, professor, e qualquer dúvida estou à disposição.